O padre é um sujeito solitário, ele vai fazer a pregação dele. Não sei por quê, eu acho que da minha própria melancolia, que eu ficava projetando fora, muitas vezes observava o padre. É interessante ver o padre quando não tem ninguém na missa, depois da celebração, aqueles trabalhos. Muitas vezes o padre morava nos fundos da igreja, na comunidade, né? O padre não tem família, não tem ninguém, né? O padre católico, ele é religioso, assim, a profissão dele é a religião na qual ele trabalha, sem remuneração ainda. Não tem pagamento. Então, Eu, eu fui coroinha muitos anos. é. E eram dois padres, irmãos, um em cada igreja próxima. E um deles era casado, porque ele morreu já. Ele tinha a secretária dele lá, né, a doméstica, né? Seria a esposa dele. Ele fumava, bebia. Esse é o padre esperto, né? E no final Aqui em Vitória, aqui em tentou entrar, Vitória falece. Ah, pode falar. ele ainda tentou entrar para a política, acho que no finalzinho. E acho que Pode. diziam que eles eram primos do Chico Anísio. Um fez isso e o outro não casou, não? Era sozinho? O outro era até, eu não tomei distância depois, mas acho que ele foi além de padre. O outro era muito sério. E que é a moral, né? É. Salve-se quem puder. Os dois eram bem diferentes. E eram irmãos. A vida Um é era de uma isso. igreja muito grande, o que fumava, bebia e seria casado. E o outro tinha uma igrejinha em obras lá pequenininha. Interessante, tá vendo? Prega uma coisa na igreja, mas lá na vida privada é outra. Problema da moral, então. Aqui nós nunca lemos isso aqui, que é os artigos críticos do Machado, né? Começamos a estudar agora os artigos críticos. Nessa investigação, saber quem é o Machado, né? Ou como ele se comportava. Lembra um pouco esse padre que casou e fumava aí. São os oito, vamos esperar uns minutinhos, porque tem alguns que chegam daí a pouco. Um deles é o Pedro. Estou com uma dor de cabeça dos infernos, mas vou participar. Cada pessoa sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? O Ideal do Crítico foi publicado em 1865, ó. Machado que tinha 26 anos de idade. Exercer a crítica afigura-se a alguns que é uma tarefa fácil, como a outros parece igualmente fácil a tarefa do legislador. Mas para a representação literária, como também para a representação política ou religiosa, como acabou de falar aqui,
É preciso ter alguma coisa a mais que um simples desejo de falar à multidão. Nós sabemos que o Machado tinha alguma coisa a mais para falar, né? Não era um simples desejo de fazer discurso. O que a gente vai ler no Machado são essas frases que você capta ele escondido no meio das frases. Infelizmente, é a opinião contrária que domina, e a crítica, desamparada pelos esclarecidos, a crítica fala de modo genérico, né? Não tem gente que esclarece ela. Mas o Machado, propriamente, é esclarecido, né? Porque ele compreendia a leitura subjetiva das palavras. Infelizmente, agora vai chegar o Pedro aqui. Boa noite, Pedro. Boa noite, bem-vindo aí, rapaz. Você é um dos que está. Agora vê o Ricardo. Você é um dos que está tirando um excelente proveito aqui, né, Pedro? Você agora, quando você entrou na faculdade, 18 anos, tornando-se rapaz, né, um homem, daqui a pouco, no sentido de família, quem sabe, né, responsabilidade financeira. Começou aqui com a gente quando tinha 17 anos ou 16, há 2 anos atrás. Leu os dois livros, fez ótimos comentários da cruel filosofia do narcisismo e também do Machado. Postava no grupo e no privado excelentes resenhas. Resenhou o livro todo. Sempre com alguns comentários assim, um pouco mordaz, assim, eu estou gostando de ver essa briga renhida aqui do Jung com o Freud. Quero ver o próximo capítulo. Tinha um certo prazer também na leitura de ver como que esses dois heróis aí da humanidade degladiavam na descoberta da psicologia. Aqui, Pedro, nós estamos começando hoje a ler um artigo técnico, né? Um artigo crítico do Machado, um artigo teórico, né? Onde ele começa dizendo que exercer a crítica é uma tarefa, não é uma tarefa fácil, porque vão cair de pau nele, né? Se você critica, você é criticado. Como a outros parece fácil a tarefa do legislador, para outros. Mas para a apresentação. Boa noite, Ricardo. Mas para a representação literária, quem faz representações literárias, então, né? Assim como para a representação política, é preciso ter alguma coisa mais que um simples desejo de falar à multidão. Esse desejo que Machado tinha de falar à multidão é um desejo meio revelado e meio oculto, né? De mostrar uma psicologia nas palavras, nas relações humanas. São óbvias as consequências de uma tal situação. As musas, privadas de um farol seguro, ó, a musa fala em mim, é a linguagem, né? Não tem orientação segura, corre o risco de naufragar nos mares sempre desconhecidos da publicidade. Quer ter sucesso barato, né? O erro produzirá o erro. Amortecidos os nobres estímulos. E também ele escreve de maneira um pouco assim, né? Como estão vendo aqui. Idealista, né? Só um tribunal será acatado, e esse, se é o mais numeroso, é também o menos decisivo. O poeta oscilará entre as sentenças mal concebidas do crítico, tá? Então, o escritor, o poeta, né, ou qualquer que seja o escritor, vai ficar, por exemplo, Joaquim Serra, né, que proibiu lá os censores, que proibiram Joaquim Serra, uma excelente peça, que o Daniel leu do início ao fim aqui no grupo. O poeta, então, o escritor, né, Joaquim Serra, vai ficar oscilando entre sentenças mal concebidas do crítico e os arestos caprichosos da opinião. Nenhuma luz, nenhum conselho, nada lhe mostrará o caminho que deve seguir. Por exemplo, Joaquim Serra não tinha esse caminho, né? Ele fez uma peça maravilhosa, mas ele não continuou.
Nenhuma luz, nenhum conselho vai mostrar o caminho que deve seguir. A morte próxima será o prêmio definitivo. É o que ele escreve lá no folhetim Lanterna de Diógenes. Que o escritor comum, folhetinista, assim, escreve para a semana, não escreve para a posteridade. Tá? Então, essa frase dele, né? É preciso ter alguma coisa para comunicar. Ele tinha escrito ao Quintino em carta em outro lugar, porque um texto explica melhor o outro texto. Isso confere com o que tinha expressado a Quintino em 62, quando ele disse que ia criar uma psicologia dentro da literatura, né? Machado descobriu uma novidade: a ausência da psicologia não existia. A morte próxima será o prêmio definitivo. Chegamos já a estas tristes consequências, não quero proferir juízo, que seria temerário. Mas qualquer um pode notar com que largos intervalos aparecem as boas obras e como são raras as publicações seladas por um talento verdadeiro. Quem está lendo lá por exemplo, 500 contos que a gente leu, né? Como é que é? A História de uma Lágrima, né? Esses contos, né? Um talento verdadeiro, onde ele mostra como é que se conquista um sujeito quase sorumbático ali, o tal do Daniel. O Teles e o Tobias, outro conto lindo. Dois grandes amigos se tornam subitamente inimigos porque o gato comeu o passarinho do outro. Quereis mudar a situação aflitiva? Estabelecei a crítica, mas a crítica é fecunda, não é estéril. Então ele está falando do ideal do crítico, né? O título tem esse, ó, um crítico ideal. Irreal, então. Ideal não existe, né? Aqui no meio do texto ele fala que o julgamento de uma obra cumpre-lhe meditar profundamente sobre ela, procurar o sentido mínimo, sentido íntimo, né? Está falando dele mesmo aqui. Quem leu a oportunidade de ler O Último Dia de um Poeta, ele faz um discurso no início do conto. Uma frase nada vale, desde que não traga uma ideia. Tá vendo? Ele é cheio de frases no meio do texto. As frases trazidas por Machado, muitas vezes criptografadas, revelavam ideias, né? Revelavam ideias. Ele gostaria de ver o mesmo nos demais autores. Por isso que ele fala um crítico ideal, né? Com tais princípios, eu compreendo que é difícil viver. Esses princípios aqui, ó, ele falou antes. Pouco lhe deve importar as simpatias ou antipatias dos outros. Então, o crítico não pode querer agradar, né? Acima de tudo, do sorriso, das desatenções, até está o dever de dizer a verdade. Olha, o seu livro não ficou muito bom, né? Essa verdade. Com tais princípios, eu compreendo que é difícil viver, mas a crítica não é uma profissão de rosas. Ele vai cair nessa armadilha aqui, o Machado, tá? Não é a profissão de rosa. Ele vai criticar e vai se ferrar. Esse primeiro artigo não dá nome a ninguém. O que chama atenção no primeiro artigo dele, do Ideal do Crítico, é um texto completamente abstrato. Não aparece nenhum autor sendo criticado por ele. Então, é um texto bem teórico, né? Como é que deveria comportar-se um crítico? E como é que ele devia ser acolhido na sociedade? Tá? Continuando. Eu vou dar só um pedacinho, vai terminar aqui já. Deixa-se impressionar por circunstâncias estranhas às questões literárias. Aqui ele está criticando já o escritor, né? Das duas condições de caso acima, decorrem naturalmente outras, tão necessárias como elas ao exercício da crítica.
A coerência é uma dessas condições, e só pode praticá-la o crítico verdadeiramente consciencioso. Com efeito, se o crítico, na manifestação dos seus juízos, deixa-se impressionar por circunstâncias estranhas às questões literárias, né? A gente botou aqui o texto lá no chat GPT, no Grok, para testar isso. A crítica vinda do Grok, né? Do chat GPT. Por quê? Porque a gente está vendo, então, que a moralidade saiu da boca do homem e foi para dentro da máquina. Esse que é o teste. Dentro da máquina também tem agora crítica ideológica, ou seja, você põe um texto lá pedindo como é que ele opina, ele fala assim, você não deve publicar isso. Sugiro modificar aqui e ali. Por quê? Porque tem uma palavra assim ou outra lá que fere a moral do momento. Então, fica impressionado por questões estranhas às questões da literatura. Embute na literatura questões externas. Agora, quando eu mando para o chat GPT, eu sempre falo assim, eu não quero nenhuma observação externa. Não precisa falar nada que você não concorde. Vê se o texto está bem escrito, só. Independente se falou negro, feminismo, mulher, violência. É um texto literário, não tem nada que julgamento sobre a realidade do texto literário, né? É uma fantasia, então. Tentar escrever sem ser julgado, a ideia é essa, né? Então, ele é em circunstâncias estranhas, por exemplo, os que julgaram a peça de Joaquim Serra disseram que ela era obscena, porque o pai, o padre, o frei, né? Frei Francisco, eu acho, o frade, né? Queria namorar a menininha lá, etc. Ele, o Serra botou isso, só que é uma peça de teatro, né? Mas tem a moralidade entrando no julgamento. Questões morais externas. Ou é política, né? Isso que você falou, tá? É porque você vota em Bolsonaro. Eu não falei nada disso, rapaz. Eu digo que eu não estou gostando mais de ver o Lula lá, já tem 24 anos seguidos. E os 4 anos que o Bolsonaro governou, acabaram que obrigaram o retorno do Lula. Para ter um governo melhor no Brasil, sem essa birutice que está acontecendo, eles tinham que chegar num acordo e entrar um político de fora das questões ideológicas tão absurda, momentânea que virou, né? Mas é impossível falar disso, você cria inimigos. Só isso. Então, questões externas. Eu não pedi a sua opinião sobre isso, eu estou só mencionando o que eu acho. Só, por exemplo, né? Ou a pessoa ali do lado, qualquer um. Tornou-se uma coisa rancorosa, né? Difícil de conversar. O crítico deve ser independente, independente em tudo e de tudo, independente da vaidade dos autores e da própria vaidade. Aqui exagerou, né? Aqui o Machado formulou uma frase impossível, né? O ideal de ser externo à própria vaidade. A minha vaidade vai entrar na crítica. Impossível ser externo à própria fala. A fala já está comprometida. É impossível ser externo ao que pensa. Então, o comentário, ele sempre está sujeito a ser combatido por isso mesmo. É porque você pensa isso, né? Mas o pensamento pode ser um fingimento também, é só uma hipótese, não quer dizer que ele seja uma concretude na realidade, né? São os problemas, né? Aqui ele fala então a frase, ó, lá no Ideal do Crítico, ele fala uma frase que identifica bem o Machado, né? César mandava levantar as estátuas do inimigo dele, ou do vizinho dele, o Pompeu, de quem ele tinha tomado o território. É levantando as estátuas do teu inimigo que tu consolidas as tuas próprias estátuas. Então, você pode colocar uma estátua do inimigo derrotado. Aqui nesse território era do Pompeu, agora é meu.
Assim você consolida a sua estátua. Então, tudo é imenso jogo de palavras, né? Se o outro aceita ou não é outra questão. Então, ele vai entrar nas escolas, né? Aqui ele vai falar da escola romântica. Em 65, esse artigo, né? Ó, tá? Que o Machado, ele não gostava de pertencer a escola nenhuma. É preciso que o crítico seja tolerante, mesmo no terreno das diferenças da escola. Se as preferências do crítico são pela escola romântica, cumpre não condenar. Só por isso, as obras-primas que a tradição clássica nos legou. Então, se as preferências do crítico são por essa escola, não quer dizer que ele vai defender só essa, porque ele também tem que saber valorizar as outras. Aqui ele vai falar da urbanidade do crítico, né? Da boa convivência. Mas esse é um artigo teórico, né? Na teoria, bicho, você está dando aula de filosofia, né? É o ideal. Essa referência à urbanidade e ser cortesão, né? Amigo. Essa referência também à escola em 65 deixa um rastro para o que no futuro escreve em A Sonâmbula. Piano, 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 com trabalho insano, para escutar o arcano é dever do urbano. Para triunfar, piano, 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 vamos ao arcano. Para vencer tem que ir ao arcano. Nós somos os consultantes das sonâmbulas sutis, cujos olhos penetrantes sabem ler o eterno X. Em 78, está pertinho do Brás Cubas, tá? Perscrutar o antigo, né, o arcano, é dever do urbano. Em 78, a reflexão paralela a essa, né, porque tinha outra em outro lugar, falta-lhe, porém, originalidade. É preciso que faça alguma coisa original. Dou-te um ano. Tá? O anão amarelo fala para o califa. É como se estivesse expirando o prazo de validade do Machado de Assis. Você tem mais um ano para fazer uma coisa original. O sujeito urbano, né, do Rio de Janeiro, Machado de Assis, tinha que perscrutar o arcano. Aqui, essa sonâmbula, ele vai voltar lá ao Egito, né, e tal. Quando não tinha escola nenhuma, romântica, quando não tinha aquele julgamento moral todo. O Egito é 3.000 anos antes, né? O sujeito urbano Machado iria perscrutar o arcano e inventou para isso o hipopótamo. No mundo da ficção, ele escaparia da disputa entre escola romântica e escola realista. Então ele vai fazer, não faz de conta, né? Faz de conta que eu posso voltar antigamente. Aí eu saio dessa. Porque quando você está enfrentando uma pessoa dentro de casa, assim, o pai brigando com a mãe, um fala assim: ah, sabe de uma coisa? Eu vou lá tomar uma cachaça, que você está nervoso ou então nervosa. Depois a gente volta a esse assunto, porque você não está dando conta de conversar sobre isso agora. Não precisa pegar um hipopótamo e ir lá para o Egito, não, nem escrever ficção. Ou vai escrever uma ficção para escapar daquela sofreguidom, né? Machado conhecia bem a moralidade alheia, presente também nos escritores. A moralidade alheia é aquela que quer fazer sucesso sem revelar os segredos, né? A bandeira dos neutros em tempo de guerra salva do exame a carga que cobre. A gente leu isso lá nas bodas do Luiz Duarte. Você precisa salvar do exame dos outros, né? Aquilo que você esconde. É igual o bilhetinho que o personagem do conto Quem Não Quer Ser Lobo encontrou um bilhetinho na sombra de Banquo. Banquo não viu, que quando o Hamlet, Macbeth passa junto com Banquo nas três feiticeiras, tu serás rei, Macbeth.
Daí a pouco o Bancu pergunta, você acredita nisso, Macbeth? Você vai botar essa profecia em prática só porque ela disse? Faz algumas questões indiretas, que está lá no texto do Shakespeare, né? O Shakespeare fica igual Machado, tu serás feliz, Bentinho, né? Meu filho, vai dar tudo certo. As mães gostam de falar. Mas às vezes dá tudo errado, né? E você segue aquela orientação e quebra a cara. No conto Quem Não Quer Ser Lobo, o personagem encontra uma carteira que tem um bilhetinho dentro e que o Carlos iria receber esse bilhetinho da namorada e esqueci o nome agora aqui do outro personagem, ele veste uma roupa de lobo, que ele não tem, lobo em pele de cordeiro, né? Ele é um interesseiro na grana, porque o hipsilante é o Carlos, é. Não, o Carlos era o namorado, né? Ele é o outro. É o Coelho, é. É o Coelho, inclusive tem esse nome, Coelho. Coelho em pele de lobo, né? Lobo em pele de cordeiro. Então, esse coelho bota roupa. Essas são as jogadas de palavra do Machado. Não tem ninguém com roupa de lobo aí. Só tem um coelho muito querendo ser esperto e pôr a mão na moça. O interessante é que no diálogo, dentro de casa, não revela, porque o Machado quer supor que o eleitor não é burro e sabe que tem conversas paralelas, né? A mãe da menina, com certeza, falou assim: minha filha, se esse coelho, você percebeu que não é o Carlos, mas ele tem mais recursos, vamos ficar com ele, né? Porque na sala ela fica disfarçando, olhando pro chão, finge que não está vendo. E tudo que ela queria era casar, porque ela era muito feia, né? Uma menina feia. E o Ypsilanti, o pai, não era tão rico. Ostentava uma aparência, porque tinha comércio, enfim, alguma coisa ele tinha. E o Carlos percebeu que ele era pobre, pulou fora, mas cobrou ainda do Coelho uma indenização. Toda essa artimanha não está no texto, mas a gente compreende porque rola por debaixo conversa que não aparece na superfície, né? É claro que a moça sabia que o Coelho não era o Carlos. Mãe, engraçado porque pareceu um outro aí querendo namorar comigo. Bom, minha filha, se tem pretendente, tem graças a Deus, né? Tá cheio de moça aí sem pretendente. É que o Carlos não aparece mais. Sei lá, alguma coisa assim, porque a menina foi para frente com o Coelho, que era completamente diferente. No final, ainda o Machado solta uma zombaria para cima do leitor, dizendo que ela gostou, e que ele pergunta: se você sabia que não era eu, por que que você prosseguiu com esse namoro e casou comigo? Ah, porque você é bonito. Ou seja, eu queria um marido, eu não tinha nada mesmo. Se eu não achasse, né, se eu não tocasse para frente, não ia ter esse casamento, eu não ia ter marido, né? São as conversas comuns, né, minha filha? Se você não está tendo pretendente, esse rapaz, ele não me parece um mau sujeito. Mais ou menos essa conversa que a gente tem com nossos filhos, nossos amigos, né? Quando você tem uma namorada, você não estava sozinho? Você não queria alguém? Ela não gosta de você? Vai que é melhor. Vai ficar escolhendo essas coisas da vida, né? Não quer dizer que você vai com qualquer um também, mas são as conversas, né? Que você tem um psicólogo para tirar essas dúvidas. A ideia, em 1878, era que, para escapar da disputa entre romantismo e realismo, que estava uma disputa difícil, surgiu o Silvio Romero com a escola naturalista, pior ainda. O sujeito urbano irá prescutar o arcano na origem dos tempos, montado em um hipopótamo, que aparece em Brás Cubas. Aí ele vai procurar as feiticeiras.
Não é que ele vai procurar feiticeira nenhuma, ele está fazendo um jogo de palavras, né? Porque elas vão dizer o que é melhor para ele, só isso. Vou procurar o Freud, né? O texto transmite a ideia de escapar do controle das escolas. Vamos ao arcano, sonâmbulas sutis, que são as feiticeiras. Elas sabem ler o eterno X, tá? Então, tem uma. Eu estou trazendo isso aqui porque eu estou montando um capítulo aqui chamado A Crítica Literária, né? O ideal do crítico. Então, o crítico idealizado. Esse capítulo vai analisar as críticas machadianas no contexto do paralelo. Isso que é o curioso, tá? Porque a crítica literária machadiana, ela é meio. Eu não sei o que que ela é, entende? Não vou criticar ninguém, deixa eles fazerem o trabalho deles, não. Mas aqui em 78, o Machado publicou 17 artigos, misturado com conto, né? A herança, a sonâmbula, antes da missa, conversão de um avaro, dívida extinta, elogio da vaidade, filosofia de um par de botas, folha rota, o bote de rapé, o califa de platina, o caso Ferrari, o machete, a Garcia, que é um livro, um cão de lata ao rabo, na arca, notas semanais, um dos, antes de 1880, só nesse ano que ele publicou tantos contos do mesmo ano, era menos, tantos textos, né? Porque tem crônica, tem artigo, tem notas semanais são crônicas. Literatura realista é uma crítica ao Primo Basílio. Boa parte aqui ou é peça teatro, né? Vamos ler uma peça teatro agora, O Bote de Rapé, desse ano de 78. Personagens: Tomé, um relógio na parede, Elisa, sua mulher, mulher de Tomé, o nariz de Tomé, um caixeiro. Aqui o nariz, essa peça, O Bote de Rapé, vamos ler que você vai ver interessante. Como que a Elisa vai realizar o interesse dela. No fim das contas, a pessoa realiza o seu interesse, né? Tomé, vou mandar à cidade o Chico ou o José. A Elisa, para quê? Para comprar um bote de rapé. Ah, e vou eu. Você? Sim, preciso escolher a cambraia. A Elisa falando. A renda, o gorgorão, os galões para a saia, 5 rosas da China, uma casa em casa da Naté, um par de luvas, um peignoir e um plissé, ver o vestido azul e um véu. Que mais? Mais nada. O Tomé rindo. Dize logo que vai buscar de uma sentada tudo quanto possui a rua do ouvidor, pois aceito, meu anjo, esse imenso favor. É tocado em ritmo de trova, ó, de poesia, né? Nada mais, um chapéu, uma bengala, um fraque, que te leve um recado ao doutor Burlamac, charutos, livros. Aproveita, Tomé. Nada mais, só quero o rapé. Então a rima está acontecendo aqui, né? Rapé com Tomé, fraque e Burlamac. Elisa, um bote de rapé, puxa vida. Tudo bem, tu bem sabes que a tua Elisa, estou doente e não posso ir à rua. Essa asma infernal que me persegue, vês? Melhor fora matá-la e morrer de uma vez, do que viver assim com tanto cataplasma. E ainda há pior do que isso, ainda pior que a asma. Tenho a caixa vazia, não tenho rapé. A última rima aqui escapa, né? Ele faz um par de rimas aqui, outro par de rimas aqui, mas a primeira não entra, nem a última frase. Está fugindo das rimas tradicionais. Elisa, ó, se pudesse estar vazia para sempre e acabar. Esse vício tão feio, antes fumasse antes. Há vícios jarretões e vícios elegantes. O charuto é bom tom, aromatiza e influi. Na digestão e até dizem que restitui a paz ao coração e dá um risonho aspecto. O vício do rapé é vício circunspecto, indica desde logo um homem de razão. Tem entrada no paço e reina no salão. Governa a sacristia e penetra na igreja.
Uma boa pintada, as ideias areja. Dissipa o mau humor. Quantas vezes estou capaz de pôr abaixo, a casa toda vou. Ao meu santo rapé, abro a boceta e tiro. Uma grossa pitada e sem demora aspiro. Com o lenço sacudo algum resto de pó. E ganho só com isso a mansidão de Jó. Não duvido. Ainda mais, até o amor aumenta, com a porção do rapé que recebe na venta, uma venta. Talvez tenha razão. Achei-te mais amor agora. Tá? Aí ela gostou. Né? Até o amor aumenta. Gostei. Tomé, minha flor, se queres ver-me terno e amoroso contigo, se queres reviver aquele amor antigo, vai embora, vai depressa. Onde é? Na casa do real. Diz-lhe que me mande a marca habitual. Paulo Cordeiro não, Paulo Cordeiro queres. Para acalmar as tosse, uma das duas colheres, uma ou duas colheres. Ela emenda. A rima dele, ela emenda nela, né? Queres, para acalmar a tosse, uma ou duas colheres. Do xarope, verei. Até logo, Tomé. Não te esqueça, já sei. Um bote de rapé. Tomé depois fala com o nariz dele. Vamos ver o nariz aqui, né? Que zelo, que lhe dá, que correr, que ir e vir. Quase, quase lhe falta tempo de dormir. Verdade é que o sarau com o doutor Coutinho quer festejar domingo os anos do padrinho. É de primo Cartelo, é um grande sarau de truz. Vai o Guedes, o Paco, o Rubirão e o Cruz. A viúva do Silva, a família do Mata, um banqueiro, um barão, cheio, creio que um diplomata. Dizem que há de gastar 4 contos de réis. Não duvido, uma ceia, os bolos, os pastéis. Gelados chás, a coisa há de custar-lhe caro. O mal é que eu desde já me preparo. A desprender com isso algum cobrinho? O quê? Quem me fala? Sou eu, o nariz. Peço a vossa-mercê, me console inserindo um pouco de tabaco no nariz dele. Há 3 horas jejuo e já me sinto fraco. Nervoso, impertinente, estúpido nariz, em suma. Então o nariz falou com ele. O infeliz consola outro infeliz. Também eu tenho a bola um pouco transtornada e gemo como tu à espera da pitada. O nariz sem rapé é a alma sem amor. Olha, podes cheirar esta pequena flor. O nariz, flores nunca, jamais. Dizem que há pelo mundo quem goste de cheirar esse produto imundo. Aqui uma referência, né? Vou evitar falar, mas tem um produto imundo aí que ele não quer cheirar. Prefere cheirar tabaco. O nariz que se preza odeia aromas tais. Outros os gozos são das cavernas nasais. Quem primeiro aspirou aquele pó divino, deixa as rosas e o mais as ventas de menino. Tomé fala consigo mesmo. Acho esse nariz bastante elevação. Dignidade, critério, empenho e reflexão. Respeita-se, não desce a farejar essências. Águas de tocador e outras minudências. Interessante que tem uma reflexão moral aqui no nariz do Machado, né? Acho que o nariz tem elevação, ficar cheirando rabo de saia, né? Cheirando flores. Tá? Flores, nunca, nunca, nunca. Vou cheirar meu rapé na minha casa. Interessante porque... Boa noite, Márcia. Interessante porque ele fala aqui de um nariz e ao mesmo tempo ele fala dele mesmo, porque a mulher vai lá na loja gastar uma fortuna e não vai trazer o rapé dele ainda. E ele é um homem fiel, né? Tá? Então tem um jogo do cheiro aqui, né? E do envolvimento afetivo, talvez com essa situação, né? Acho esse nariz bastante elevação, dignidade, critério, empenho e reflexão. O nariz, vamos uma pitada, um instante infeliz. À parte, fala para ninguém ouvir. Vou dormir. De vez em quando ele cita o nariz, né?
É, de vez em quando ele cita. Vou dormir para ver se aquieta o nariz. Porque o nariz está nervoso, ele quer o rapé, tá? E o Tomé tinha dito pro nariz dele para ir cheirar uma pequena flor. Não, mas em outros contos ele fala também do nariz. Sim, é verdade. Aqui nós estamos na temática do bote de rapé. Nos outros também fala muito do nariz, através do ou do rapé, ou que o nariz faz isso e aquilo outro. No Machado, foi bom lembrar, a Márcia lembrar. Achei até uma tese de doutorado aí que menciona um Ele fala que o comentário. nariz chega em primeiro lugar, né? É, Em Brás ele, Cubas eu não lembro, não, mas em outros contos eu já vi. ele serve para posicionar os óculos, mas tem uma reflexão longa em outros lugares, assim, o que que o nariz serve para você se afastar da realidade. Aí teve um cara que entrou nessa história, um sujeito que escreveu uma tese de doutorado, acho que foi em cima disso, eu não estou lembrado se é um artigo, eu acho que é uma tese, que o nariz serve como aquela história do budismo, você ficar ausente. Lá no Brás Cubas, o Daniel lembrou, ele fica pensando na ponta do nariz. Concentra a sua atenção aqui na ponta do nariz. Tenta ver a ponta do seu nariz. Não tira o olho dali. Os dois olhos vão ficar olhando assim a ponta do nariz. Fique concentrado horas e horas, que você esquece todos os problemas do mundo. Esse é o Brás Cubas, né? Momento de aflição, né? Contemple o próprio nariz. Mas o nariz que não ia receber o rapé, o Tomé fala que ele podia cheirar uma flor. O nariz fala, flor? Eu, hein? Aí vou querer ficar cheirando, andar atrás de rabo de saia, né? Outros os gozos são das cavernas nasais. Quem primeiro aspirou aquele pó divino, deixa as rosas e o mais, as ventas do menino. Então, voltando, tem um relógio batendo. Tomé, duas, e a minha Elisa a andar por essas ruas. Coitada, e este calor que talvez nos dará uma amostra do que é o pobre Ceará. Esqueceu-me dizer, tomasse uma caleça, que diacho, também saiu com tanta pressa. Pareceu-me, não sei, é ela, é ela. Este passo apressado. És tu, Elisa? Tomé Elisa, um caixeiro com uma caixa. Cena 3 do teatro aqui do Machado, né? Um teatrinho de mentirinha. Enfim, entre cá, põe aqui toda essa atrapalhada. Pode ir, sai o caixeiro. Como passaste, assim, a asma danada? Um pouco sossegou depois que dormitei. Vamos agora ver tudo que comprei. Primeiro descansa, olhe o vento nas costas. Vamos para colar. Cuidei voltar estas postas, ou torrada. Hoje o sol parece estar cruel. Vejamos o que vem aqui neste papel. Cuidado, é o chapéu. Achas bom? Excelente. Põe o chapéu, a Elisa. Então, ela trouxe um chapéu. Deve cair um pouco para frente. Fica bem? Nunca vi um chapéu mais tafu. Acho muito engraçada esta florzinha azul. Vê agora a cambraia. É de linho. Fazenda. Superior. Comprei 8 metros de renda. Da melhor que se pode, em qualquer parte, achar. Em casa da Cretem, comprei um penhoar. Tomé impaciente. Em casa da Naté. 5 rosas da China. Uma, 3, 5. São bonitas? Papa fina. Comprei luvas. Comprei isso e aquilo, de 10 botões para cima. Comprei, não sei. Sai vestido, comprei pra caramba. Comprei os galões, um fichu, este véu. Comprei mais esse chapéu. Já mostraste o chapéu. Fui também no Godinho, ver as meias de seda e um vestido de linho. Um não, dois, foram dois. Mais 2 vestidos, 2. Comprei lá este leque e estes grampos. Depois, para não demorar, corri do mesmo lance a provar o vestido na casa da Clemência. Ah, se pudesse ver como me fica bem, o corpo é uma luva. Imagina que tem. Imagino. Olha, tu pões-me tonto só com a descrição. Prefiro vê-lo pronto. Esbelta como és, eis de achar o melhor no teu corpo. Tá vendo que interessante?
quando ele sugeriu ao nariz e cheirar outras flores, o nariz negativo. Prefiro o meu rapé. Então, tem uma filosofia do nariz ali, né? Se eu for cheirar outras flores, rapaz, com essa mulher que você tem, Tomé, é melhor você ficar quieto aí, tá? Deixa me dar um rapé que é melhor. Não passaste também na casa do dentista? Passei, vi lá a Amália, a Clotilde, o Rangel, as Marocas, que vai casar com o bacharel, Albernaz. Albernaz? Aquele que trabalha com o Gomes, trazia um vestido de palha. De palha? Cor de palha. E vai falando, ó. Até que o nariz grita. Ó, Adelmo, isso está parecendo conversa de mineiro. Você é filho de quem? É primo de fulano? E aí por aí vai. Igualzinho. Nariz de mineiro, então, porque aqui ele fala, o nariz reclama aqui, Senhor, uma pitada. O nariz fala com o dono dele. Não pode meter o nariz onde não é chamado, né? Tem essa coisa. Mas o nariz meteu aqui, né? Falou assim, poxa, eu quero meu rapé, né? Tomé com intenção, olhando para a caixa, mas ainda tens aí uns pacotes. A caixa que a Elisa trouxe, né? Porque aqui atrás, na entrada, falou que o entregador, né? Um caixeiro com uma caixa. Ele trouxe um pacotão lá, com tudo isso dentro. Vamos pegar a caixa, né? Daqui a pouquinho. Aguenta aí, um pouquinho mais só, meu nariz, que minha mulher está dizendo quando ela foi. Ela rodou a cidade inteira. O nariz reclama, Senhor, eu quero uma pitada. Ah, mas tem a caixa aí, né? Ó, tem uns pacotes aí. Deixa minha esposa, né? Daqui a... Se apressa não, narizinho, fica calmo. Elisa, sabão. Esses dois são de alface e esse de alcatrão. Agora eu vou mostrar-te um lindo chapelinho. De sol. Era o melhor da casa do Godinho. O Tomé dá uma olhada, tá bem. Elisa, senti já no bonde um incômodo atroz. Que foi? Elisa, tinha esquecido as botas no Queiroz. Desci, fui logo à pressa e trouxe esses dois pares de botas. São iguais aos que usa a Chica Valadares. Tomé recapitula. Flores, um penholar, botina, renda, véu, luva, gorgorrão, fichu, chapéu, dois... Levando os dedos ao nariz, vamos agora ver a compra do Tomé. Ai, Jesus! Esqueci o bote de rapé. Bom, a Elisa, então, com o Tomé, vai mostrando, né, nessa forma do Machado escrever, como que nesse jogo do amor e do envolvimento, a Elisa tem o domínio da situação, como mulher dele, né, do Tomé. Lá no começo do conto, dizia o quê? Olha o que dizia no começo. Vai mandar à cidade o Chico ou o José. A Elisa grita, vou eu. Se o Tomé aprendeu alguma coisa, na próxima vez ele fala assim, Elisa, você não vai dessa vez, eu vou mandar o Chico ou o José, tá? Eu quero meu rapé. Então tem uma artimanha na obra do Machado, que isso aqui é de 1878, né? Nós estamos lendo aqui o Ideal do Crítico, como que o Machado, quando ele veste uma roupa de crítico, ele deixa toda essa putaria de lado. Ele não mostra as molecagens que ele mesmo vê nos demais e pratica ao modo dele, né? E como é que o Machado pratica as molecagens dele ao modo dele? Enfiando aqui no meio do texto uns recadinhos próprio dele, né? Alguma coisa mais que um simples desejo de falar à multidão. Qual é a coisa a mais que o Machado tem de desejo de falar à multidão? Essa psicologia que ele está mostrando aqui no Bote de Rapé. Essa psicologia do envolvimento emocional que você tem quando tem filho, né? Eu costumo dizer, quando você tem relações
né, de vínculo afetivo, você é manipulado, não tem como. Porque na empresa, na Vale do Rio Doce, onde eu trabalhei, na engenharia, assim, tudo é serviço, né? Não tem envolvimento afetivo ali. Você cumpre o horário, se você não cumprir, é demitido. Tem que trabalhar certinho. Se ficar errando no serviço, vai ser problema, né? Você não, a empresa... Você serviu um hambúrguer, você serviu uma caixa de batatinha, rapaz. O cliente queria hambúrguer. Aí demite o funcionário. O McDonald's não vai aceitar um cara que vai trocando as coisas. Tem que trabalhar certinho, né? Todo ajustadinho. Mas se é o filho dentro de casa, você perdoa, né? Você vai faltar à escola hoje? Então, fiquei reprovado, pai. Então, no envolvimento doméstico, você é corrupto. Todo corrupto. Então, essa corrupção aqui, vou mandar a cidade o Chico ou o José. A Elisa entrou rapidamente. Ah, não, deixa que eu vou. Quer dizer, o Machado tinha uma psicologia que lá no Ideal do Crítico em 65, esse Ideal do Crítico em 65, ele já tinha escrito o Hoje Eventual Amanhã Luva, onde a Rosinha subiu um degrau na sociedade. E o Bento disse que viria mais tarde, ia subir o degrau dele. O Machado, em outro contexto, ele vai subindo os degraus dele. Tá? Então tem uma psicologia, né, sorrateira passando. A crítica não consegue ler dessa maneira. Os comentadores de Machado, assim, fica buscando um idealismo, um modo de ler, assim, que não pega o Machado, tá? Não consegue perceber a artimanha do Machado de Assis. Ele não foi visto do jeito que ele escreveu, né? Ele é lido do modo como o leitor quer ler. Vamos atender à vontade do Machado, né? Vamos ler como ele escreveu. Isso não tem problema nenhum. Ah, Delmo, você fica botando essas ideias, não é por aí que lê o Machado. Ah, então tá bom, vai ler da sua maneira, eu vou ler da minha. Então, no meio do texto tem alguma, é preciso ter alguma coisa né, diferente do que todos falam, né? Que todo mundo está falando. O Adelmo é interessante, né? Porque um autor, por exemplo, ele, ele escreve para ele, né? E depois que ele publica, ele já perde aquela autonomia da obra, né? Porque cada um vai interpretar a seu modo. É, E ele não tem o que fazer, né? paciência, né? Cada um vai ler o seu modo, mas se quiser ler os recadinhos que ele deixou, né? Ah, sim, né? Aqui Dá tem para alguma. ver se quiser, né? Mas geralmente, né? Cada um interpreta a seu modo. Que até hoje nunca viram o narcisismo em Freud, quer dizer, enfim, Márcia, isso já é um assunto batido, né? O que nós estamos buscando agora é assim, ó, uma frase nada vale, desde que não traz uma ideia. As minhas frases trazem ideias, tá? As frases do Machado, trazidas do Machado, revelavam ideias. É isso que ele está querendo dizer de maneira invertida, né? Uma frase nada vale, desde que não traz uma ideia. As minhas frases valem, elas trazem um monte de ideias. Então, no Bote de Rapé, ele mostra como é que funciona a psicologia no interior do lar. O proprietário do nariz fala assim, por que você não vai receber, cheirar outras mulheres, já que essa aí é uma gastadeira? Vai comprar e não traz nem o seu rapé. Tá? O nariz responde, né? O nariz diz, sou eu, peço a voz mercê que me console inserindo um pouco de tabaco. Há 3 horas de jejum e já me sinto fraco. Eu preciso ficar no meu barato aqui para aguentar esse inferno, né? Nervoso, impertinente, estúpido. Um infeliz consola outro infeliz. Eu também tenho a bola um pouco transtornada. Gemo como tu, à espera da pitada. Hã? Fica gemendo aí, fica. Tomé.
Estou aqui comprando minhas coisinhas. O nariz sem rapé é alma sem amor. Então tem esse envolvimento no meio do texto que você volta para o texto para reler uma segunda vez. Um instante que o nariz que aguentou já um tempão, o nariz, Senhor, me dá uma pitada, pelo amor de Deus. Quer dizer, ele está falando para ele mesmo, eu quero ficar meio aqui no meu barato, né? Me dá o meu rapé. Bom, agora vamos ler aqui um outro continho também, onde o Machado vai passar a psicologia dele numa relação de conversa de duas mulheres. A famosa intimidade feminina revelada pela pena do Machado. Como é que as mulheres conversam entre elas a respeito de uma festa que teve na casa de uma, que é da Laura, e que a Beatriz não pôde ir, porque o vestido dela era repetir. Tá? E ela não queria repetir o mesmo vestido no mesmo mês, já teve uma festa naquele mês. Uma mulher aparecer com o mesmo vestido na outra festa é sinal de pobreza. Depois a gente vai ler isso aqui. Vamos ler a Sonâmbula, que é mais interessante. Bom, vamos ver quem está acompanhando, né? Vamos ver se os colegas estão dormindo, pegaram no sono. Aqui tem o Daniel, a Juliana, a Márcia, a Maria, o Pedro, o Ricardo e o Roberto. De vez em quando dá um sinal de vida aí, gente, porque tem gente dormindo aí que já... Eu escutei a Juliana roncando aqui agora. Ah, não foi a Juliana, não? Deixa o telefone do lado e ronca, né? E esquece que... Tá atento aí, Pedro? Então, beleza. Vai escutando, porque o Machado é machadada pura. Então, o Machado, ele tinha a metralhadora, como diz aqui a Maria, de vez em quando ela vem, ele usava machadadas. Ele tinha como é que chama? A metralhadora do narcisismo tinha na mão dele. Enquanto que outros pensavam que ele era uma coisa, ele era outra, né? O Machado era o camaleão, assim, era o bruxo. Vamos ler a Sonâmbula. Ópera cômica em 7 colunas. Aqui a Juliana, né, o Pedro também, o Daniel fizeram ótimos comentários, tá? Leram esses contos e mandaram áudios. Vou ver se eu lembro de passar aqui o do Pedro. Nunca botei o áudio do João Pedro, vou botar hoje. Um comentário dele sobre a sonâmbula e o rapé lá do nariz. Dr. Magnus é um magnetizador, a Dona Flora é uma sonâmbula, o Garcês e a Simplícia é a mulher dele, o Tenente Lopes e João Brito são urbanos, gente da cidade, né? Chico Esquinense também é urbano, Raimundo também é urbano, e tem um coro que vai fazer consulta, coro de consultantes, porque tem aqui o Magnus e a Flora são magnetizadores e sonâmbulas, eles são adivinhos, né? Adivinham, é uma charada do Machado, né? São estratégias machadianas. Lopes e coro de urbanos, passando ao fundo, embuçado e com lanternas. Então, aquelas lanterninhas no fundo do teatro. Piano, 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 com um trabalho insano, para escutar o arcano, é dever do urbano. Então, a gente viu no começo da peça, da leitura aqui de hoje, o que é esse, em 1878, o que é o Machado e para escutar o arcano, né? Investigar o arcano, a antiguidade. Isso é dever do urbano. O do urbano, então, se ele não quiser entrar em conflito, ele vai buscar o arcano, o antigo. Marchemos, saiamos. Chico Scinesci entra façamos, Raimundo, entremos, façamos extremos. São dois urbanos, né? Dois homens da cidade. Façamos extremos, todos. Para triunfar, piano, piano, piano. Vamos ao arcano, piano, piano. Retiram-se cautelosamente. Cena 2. Na cena 2 tem o magnetizador, o Magno, e tem a vidente, né, que é a sonâmbula, que bota aquele chapéu, assim, finge que é sonâmbula. Adivinhar as coisas.
E as consultantes, que vão consultar os dois. Coro de consultantes. Nós somos os consultantes das sonâmbulas sutis, cujos olhos penetrantes sabem ler o eterno X. Ele vai remeter aqui isso aqui lá ao Egito, tá? No meio aqui mais na frente. Ô, Adelmo, mas aí a sonâmbula, né? Não é uma cartomante, né? Porque o sonâmbulo mesmo é uma pessoa que fala inconsciente, né? Ele não lembra depois daquilo que falou, ele não está sabendo o que falou, né? Não, mas você não pegou. Ela finge sonâmbula porque ela não vai lembrar de nada. Isso, é isso aí que eu estava querendo dizer, né? Ela não É. é sonâmbula, finge sonâmbula, porque ela não está lembrando de nada, quer dizer, ela tira o dela da reta, né? Calma, Ela não é calma. cartomante, ela é sonâmbula. Aí é muito literal, Márcio, calma. Aqui tem dois. Um é magnetizador, né? Um seria o homem, que é o mesmerismo, né? Aquele mesmer, tá? Vai falar mais na frente do magnetismo, tá? É o magnetizador. E o parceiro dele é uma cigana, né? Uma sonâmbula aqui no sentido de uma cigana. É alguém que usa aquele, né? Bola de cristal, assim. Ela não vai fazer previsões lúcidas. Inclusive é exigido disso, né? É exigido isso, que se esqueça do que foi perguntado, fingindo sonambulismo. Nós somos os consultantes das sonâmbulas sutis, tá vendo? Cujos olhos penetrantes sabem ler o X da questão. Então eles vão consultar, a mesma cartomante lá que vai aparecer depois lá no Vilela, aquele negócio de Rita, Camilo. Mas isso ele inventa em 84, aqui nós estamos em 78, 6 anos antes. Porque quando muda em 1880, ele vira outro Machado, que eles dizem o realismo, né? O demoníaco dele, ele percebeu antes que ele não podia continuar no ritmo que ele vinha fazendo. Bom, primeiro consultante pergunta, eu tinha um princípio de febre amarela. Primeira consultante, então é um homem ou mulher. Eu quis o castigo de um pérfido algoz, ou seja, buscou confusão. Aqui adoeceu. Segundo consultante, eu andava em busca do tio Varela. Segunda consultante, eu pedia novas de um saco de arroz, notícias de um saco de arroz que sumiu. Todos. E a febre amarela, e o pérfido algoz, e o tio Varela, e o saco de arroz, tudo se propôs, tudo se propôs. Dr. Magnus vai falar agora, né, o magnetizador. Vão para casa e verão se Dona Flora errou, apresentando a bolsa. Agora resta o espórtula. Os consultantes pagam. Muito bem, meus filhos, não se esqueçam do número da casa. Curam-se doenças. Curam-se doenças, acham-se as coisas perdidas, adivinha-se o futuro. Adeus, adeus. Nós somos os consultantes, etc, etc. Aí o coro sai. Aqui fica, então, o magnetizador, a cartomante, né? O G6 e a Simplícia, é um casal, né? Dona Flora, um cavaleiro chega, falando para o Magnus, e o Magnus responde, uma dama penetra. Então está entrando um casal. São pessoas de bem e trazem grave porte. Dona Flora fala com o G6. Quer, acaso, saber em que número a sorte? Dr. Magnus fala para a Simplícia. Vem notícias pedir do seu priminho, etc. G6 e Simplícia. Quero saber o que é este boné. Então caiu um boné lá no casal G6 e Simplícia. Dona Flora e Dr. Magnus, saberemos o que é o tal boné. O G6, poderia dizer-me com certeza a quem pertence o boné? Então, esse boné aqui é aquela carteira perdida lá do... Como se fosse, né? O que quer dizer esse bilhetinho, né? Como é que cai esse absurdo aqui, um boné no chão? Se podemos dizer? Mas, senhor,
Nós podemos dizer tudo sobre todos os bonés do universo. Nós sabemos todas as ciências. A cartomância, a quiromância, a nigromância, a onomância, a ganância, a petulância. Então, enfia aqui no meio a petulância e a ganância. Eu sou o cérebro do Dr. Magnus, isto é, o grande doutor, o doutor máximo, o doutor onividente, onisciente, onipresente, onipotente. Esta é a não menos célebre. Dona Flora de Vilara, sonâmbula lúcida, extralúcida, superlúcida. Ela sabe adivinhar todas as coisas, vai explicar esse boné. Onilúcida também. Basta, não é preciso mais nada para explicar este boné. Vê-se que é um boné militar. Militar. Mas a quem pertence, então? Vossa Senhoria militar? Não, senhor. A primeira coisa que vejo, assim de relance, é que ele não pertence a Vossa Senhoria. Baseado nas respostas, o espertalhão vai mudando. Bom, então não é a Vossa Senhoria, porque não é militar. Dona Flora pega o boné. Isso é patente. Este boné não pertence a Vossa Senhoria. H6. Acertaram. À parte. São 2 poços de ciência. Fala para a mulher dele, né? Falando alto agora. Mas a quem pertence, Dona Flora? A um militar. Que militar? Dr. Magnus. Isto agora, só o magnetismo nos poderá responder. Tá? A quiromância, né? O magnetismo. O H6. Vou contar-lhe o caso. Achei este boné há meia hora no meu corredor, que é no primeiro andar. Sabem que moro no primeiro andar. Um boné não cai do céu, nem vem pela sua própria pala. Sentar-se em um corredor. Procurei ver se estaria dentro da cabeça do tenente. A Simplícia. Ele é o tenente? Simplícia. Tenente? H6. Capitão, quero dizer que ele é capitão. Procurei ver a cabeça do capitão. Que capitão? Capitão ou major, não vem o caso. Digamos militar. Procurei a cabeça do militar e não encontrei. Tive pena, porque, sendo provável que a cabeça esteja em cima dos ombros, eu tencionava separá-la imediatamente. Separá-los. Ou seja, ia cometer um crime, né? Simplício, não fale essas coisas. O H6. Tremes? Tu tremes pelo major? Tu tá doido. Sei lá quem é o major ou o capitão. Que ideias são essas a respeito de um boné? E de um boné anônimo. O H6 fala com convicção. Lucas consegue chegar às 9 horas. Bem-vindo, né? Que seja às 9. Ainda bem que comparece. Nós estamos lendo aqui uma peça chamada A Sonâmbula. Uma peça de 1878, 2 anos antes de o Machado ter aquela loucura dele lá de inventar o defunto autor. Então, nessa peça tem um casal de adivinhos, né? Um é o Magnus e outro é a Flora. E cai um boné em um casal que vai lá perguntar a esses 2 espertalhões se ele consegue entender como é que pode ter aparecido um boné na casa desse casal. Magnus responde, repito, só o magnetismo nos poderá responder. O magnetismo é a ciência magna, a magna ciência, capaz de lutar contra o naturalismo, aqui, que foi a guerra do Machado com Silvio Romero, né? O naturalismo, o fetichismo, o radicalismo, o antagonismo. Então ele começa a enfiar aqui dentro, o Machado, essa luta que estava vendo de escolas. Você não podia publicar um romance que você não, esse romance é naturalista, é realismo, isso aí é romantismo, o que é isso? Eu não quero nem saber o que é isso. Então você publicava um livro, se não tivesse enquadrado na escola, não era aceito, né? Ou tinha dificuldade de aceitação. Então o Machado inventa esse personagem, assim, para curar essa doença, só sendo mágico, né? Igual hoje, tem essas crenças populares aí, né?
Você vai publicar alguma coisa assim, tá tudo vigiado, né? Só o magnetismo nos poderá responder. O magnetismo é a ciência magna. Então o Machado inventa aquele negócio que sai aquela fumacinha assim, que você. Abracadabra! Deixa eu sair desse inferno e ir para outro inferno, que é melhor que esse. Só o magnetismo nos poderá responder. O magnetismo é a ciência magna, capaz de lutar contra naturalismo, fetichismo, radicalismo, antagonismo, feudalismo, galicismo. Se querem saber o que ele é e por que modo me acho de posse dessa grande chave do futuro, aqui a Juliana já leu, né? Não sei se mais gente leu, acho que a Márcia, não lembro, né? Mas eu acho que o Daniel também leu o conto A Chave. Foi publicado 3 meses antes de sair o primeiro capítulo do Brás Cubas. O Brás Cubas publicado em 10 capítulos, na Revista Brasileira. O Machado começou a testar o Brás Cubas. A aceitação, capítulo por capítulo. Tá? Ele fazia sempre um teste social, publicando o livro em pedaços, em folhetins. Mas antes de sair o Brás Cubas, tem a chave. Nesse conto, a chave é: qual é a chave para conquistar a mulher? Tinha o. É difícil lembrar todos esses nomes, né? Lembra o nome aí, Juliana, do rapaz que lá salvou da natação lá? Salvou a moça, mas ele não sabia. Mas ele, para poder ele conquistar essa mulher pela segunda vez que ele tinha salvo, ele começa a dançar com a prima dela. E quando essa moça, que não queria saber nada com ele, viu ele dançando um tempão com a prima, aí que foi a chave de conquista, para ela ceder a ele como namorado. Tá? Ela não sabia que ele dançava tão bem. E ele, que tinha salvo ela da morte, né? Estava morrendo afogada. Ele mostra as qualidades dele dançando bem. Lembra o sainete que também. O olhar de outro, né, que salvou. Pois é. Então aí tá. Então tem a chave do futuro aqui, ó. Tá? Até o nome do conto que o Machado publica, ele está dando uma pista do que ele está fazendo. Quando ele publica o conto com o nome A Chave, é assim: como é que eu faço para conquistar? Dançando com outro. Vendo esse homem que eu não quero, dançando com uma prima e dançando muito bem, aí passei a querer. Eu não sei como é que o Machado tinha essa percepção das relações, tá? Mas não é tão difícil, né? Você está com alguém, você vê aquela pessoa sendo esperta contigo e você vai procurar uma saída. Porque você não quer ficar mais naquela condição. Então tem uma chave aqui, né? Se querem saber o que ele é e por que modo me acho de posse desta grande chave do futuro, essa chave que escancara os recessos do destino, né? Garcês e Simplícia. Ouçamos, ouçamos. O grão Nostradamus. Ó aqui o Machado inserindo aqui o grande adivinho da humanidade, o Nostradamus, né? Na história da humanidade, esse é o maior deles. Luiz Bastinhos, isso mesmo. O Luiz Bastinhos, você lembrou bem, Juliana, você fez um ótimo comentário desse áudio, né? Chamado A Chave. Bom, o Luiz Bastinhos, então, dançava muito bem com a sobrinha, e aquela moça que não queria ele, que tinha salvo ela, ele passa a querer esse rapaz só porque ele dança muito bem com a prima dela. Então, a chave do futuro, dessa chave que escancara os recessos do destino. Ouçamos, ouçamos, o grão Nostradamus, que é o Magnus aqui, né?
Ouvi-me, calai. Ouvi-me, escutai. Com um ar misterioso e confidencial. Bota um turbante, sai uma fumacinha, com certeza, né? Ou então, igual o Chico Anísio, aquele personagem que ele fingia lá um adivinho. Esta ciência nasceu no Egito, onde eu, proscrito, junto a Suez, comprei a agência de Radamés, Garcês e Simplício. Radamés. Essa ciência que nasceu no Egito é a ciência que lê os hieroglifos, né? Que o Champollion, através da Pedra da Roseta, alcançou traduzir a língua egípcia, que é para onde está fugindo o Machado do confronto com Silvio Romero, com a escola realista, a escola naturalista, e vai inventar uma literatura que ninguém deu nome a ela. Foi o defunto autor, né? Então, esse processo que ele diz, escapar para o arcano, buscar na antiguidade, onde não tinha escola de ninguém para julgar nada, né? Não tinha julgamento, essa ciência nasceu no Egito. É muito metafórico, assim, muito figurativo, né? É muito linguagem figurada. K6. Então vamos ao boné. Nós queremos saber o seguinte: quem é que deixou esse boné cair? Abracadabra. Sim, senhor. Faz alguns passes sobre a cabeça. Faz passes, ó. Tem até passe. Parece um banda, né? Faz passes na cabeça de Flora. 1, 2, 3. Durma de uma vez. Durma, fecha os olhos. Nós vamos saber onde que é que esse boné caiu. Dona Flora dormindo. Por isso que ela é sonâmbula, né? Esse boné pertence a um jovem militar. Garcês e Simplício é um jovem militar. Caramba, Dona Flora, que estouro de paixão e quer fazer-se amar. Garcês e Simplício, e quer fazer-se amar. Garcês, basta, já sei de tudo, basta, chega de falar essas coisas. Minha mulher tem um namorado. Doutor Magnus, mas que furor é esse? Afasta, falando. Pérfida, monstro. Eu, pérfida? Eu, monstro? O que escuto? O que é isso? Tu, pérfida, insiste. Tu é má. Porque tem aqui, diz pertence a um jovem militar, né? Pretendente da... Que estou de paixão. Aí o Garcês ficou fulo da vida. Simplícia, protesto-te, juro, rejuro, trejuro. O crime futuro consuma-se já. Que queres tu dizer? Que vais morrer e morrer. Morrer parece aqui o Otelo, né? Que a Desdémona é assassinada. Coro de criadas entrando. Que rumor ouvimos nós? Esses gritos, essa voz. Venham para a sala e corramos para salvá-la. Piedade. O Garcês. Não, doutor Magno intervindo. Ora, pois, a ciência ainda reconhece o meio de conjurar o mal. O mal ainda não veio. Posso aos fados trocar horrendos papéis. Custa pouco. Garcês e Simplícia. Súplices. Senhor, doutor Magnus, custa 30 mil réis. Garcês e Simplícia. Conjurai. Esperai. Rumor fora. Mas que rumor é esse? Ouço vozes, espadas. São fregueses, talvez, que sobem as escadas. Conjurai. Esperai. Aí entre os mesmos, Lopes e os demais urbanos, coro de urbanos, piano. Vamos ao arcano. Doutor Magnus, fala com H6 e Simplícia. Vou primeiro aviar estes novos sujeitos. Querem talvez saber de algum preso? Esperai. Aos urbanos, aceitai os meus respeitos, escutai, com ar misterioso e confidencial, esta ciência nasceu no Egito. Aí vem, Lopes, pega João Brito, salta esquinência, são os urbanos, né? Doutor Magno, ó céus, quem és? Lopes, pertenço à agência de Radamés. O coro, Radamés. Dona Flora, sinto o sangue fugir-me das veias. Doutor Magno, sinto a vida romper-me aos pés. Dona Flora, já me arrocham pesadas cadeias. Doutor Magnus, já me apertam terríveis galés.
Radamés, doutor Magnus A. Lopes. Mas, senhor, eu protesto, eu juro aos céus e ao mundo, que a ciência imortal, Lopes, segura-o bem, Raimundo. Não há mais piar, calar e marchar. Vai a sair e vê o boné na mão de Garcês. O Lopes diz, que vejo, o meu boné perdido. Garcês, seu? Este boné é seu? O Lopes, perdi-o hoje, quando andava a vigiar o famoso Dr. Magnus e a célebre Flora. Então aqui tem a solução do enigma, né? Porque os dois charlatões estavam fugindo. Tá? Os urbanos apareceram, né? De tanto serem enrolados pelos charlatões. Ah, senhor, deixe-me apertar o coração, troca por troca, que eu restituo-lhe o boné. Então não tinha briga nenhuma mais. É a mesma coisa, a felicidade é o boné do espírito. Piano, 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 com um trabalho insano, descobriu-se o arcano. Piano, piano. O que essa peça está dizendo aqui para nós, né? Vamos escutar aqui o áudio do João Pedro. Fala, Delmo. Eu terminei de ler os textos aqui, tá? Então, só para. Está compartilhando o som? Sim, tá. Beleza. Vamos escutar hoje a interpretação do Pedro. Fala, Delmo. Eu terminei de ler os textos aqui, tá? Então, só para devolver, né? O que acontece? Tanto no bote de rapé quanto no texto da Sonâmbula, né? Nós temos então a revelação do Machado de Assis, que ainda escreve pequenas comédias e tal, certo? Só que ele demonstra dentro dessa capacidade dele, né, essa possibilidade de satirizar esses comportamentos humanos que ele faz durante toda a obra dele, certo? Em ambos os textos, então, ele parte de situações extremamente simples para construir uma crítica maior. No bote de rapé, tudo acaba girando em torno de um único pedido, certo? O Tomé, ele quer que a esposa dele compre o rapé, né? O rapé dele, que ele tá ansioso e tal, está com fissura do rapé, né? Só que a esposa dele, acho que é Elisa o nome, né? Quando ela retorna, ela passa longos minutos exibindo vestidos, rendas, chapéus, flores, luvas, tecidos e vários outros artigos adquiridos ao longo do passeio, né? O objeto mais importante para ele, entretanto, né, aquele que motivou a saída dela, acaba sendo então esquecido. E aí a comicidade, né, nasce da repetição dessa lista interminável de compras, só que o alvo da sátira, então, é a vaidade, percebe? A Elisa, ela se deixa absorver na lista interminável de compras, né? Deixa-se absorver pelo encanto, certo, das vitrines, pela beleza dos objetos, o que interessava a ela, né? Pelo prazer de demonstrar para o marido tudo aquilo que ela adquiriu. Ela não compra para satisfazer, então, a necessidade real, né? Assim como o marido que tinha uma fissura e tudo. Só que para satisfazer o próprio gosto, o desejo de ostentar as escolhas dela. Enquanto isso, a necessidade do marido, que é muito mais simples e objetiva, desaparece completamente. Então, o Machado ele exagera essa situação para mostrar justamente como a vaidade é capaz de deslocar a nossa atenção do essencial para o acessório, né? É engraçado a interpretação do João Pedro, porque ela é muito boa, né? Assim, ao nível do texto, ele resolve a charada, né? Tem uma charada no texto, e essa charada é leitura convencional, né? Vai ver assim.
E o João tem uma facilidade muito grande na interpretação, né? Ele pescou em um nível mais elevado, aquela leitura em sobrevoo que você faz, né? Você vê, não se perde no texto, né? Não consegue, consegue não se perder no texto. E faz o comentário, então, do texto, né? No nível bem... Agora, como nós estamos colocando isso, não estamos colocando aqui para fazer confronto de leitura mais inteligente, mais feio, não. Nós estamos descobrindo como é que o Machado está procedendo, que aí o João comentou bem aqui, a questão da vaidade, né? Como é que ele falou nessa frase aqui, última, então, nessa disputa de escritores, um comendo o outro, como está nas políticas de hoje em dia, né? Eu falei o seguinte, eu vou inventar uma outra literatura. Usar o meu recurso, do meu narcisismo, da minha vaidade, da minha inteligência, para não cair nessa esparrela de ficar aí brigando com Silvio Romero, com Écio de Queiroz, com esse... É preciso ver também o seguinte, o Machado ele se ferrou para poder sair dessa, né? Porque no artigo A Nova Geração, que é um artigo extenso, e no outro, que como é que chama? De 1873, o Instinto de Nacionalidade, ele estava criticando demais os escritores. Tá? Ele estava nesse jogo igual o bote de rapé, em que a mulher dá uma pernada no marido, no Tomé, a Elisa, né? Então, nessa que eu vou criticar, eu também fico exposto, porque, vou repetir, aqui no conto, aqui no Ideal do Crítico, né, que a gente vinha lendo, tem uma frase aqui que parece que o Machado ele não se dá conta do que ele está dizendo. Ele teve que saltar um pouco acima disso, na relação dele de vaidade, quando ele diz essa frase aqui, ó. Aqui não estou compartilhando, que eu estou compartilhando outra coisa, dei uma pausa, né? Dizer que ao que há de mais suscetível neste mundo, que a vaidade dos poetas, cumpre-lhe, sobretudo, não esquecer nunca esse dever. Que vai dizer, então, que a vaidade o crítico teria que abrir mão da própria vaidade, né? É o que ele diz aqui. Mas o Machado não abre mão enquanto ele está criticando. Então ele está envolvido na vaidade dele. Você não consegue ficar fora do próprio narcisismo, né? Foi o que o Freud descobriu em 1914. Né? Eu não consigo opinar despido de vaidade. Entra junto, né? O máximo que eu posso fazer é reconhecer isso. Eu não consigo ficar ausente de um certo exibicionismo quando eu estou apresentando alguma coisa. Isso ajuda bastante, porque é muito comum a pessoa estar fazendo aquele desbunde todo e nem ver que isso é um show de cena. É o que nós mais estamos vendo ultimamente aqui, né? Fazer então a necessidade real, né? Assim como o marido que tinha uma fissura e tudo. Só que para satisfazer o próprio gosto, o desejo de ostentar as escolhas dela. Enquanto isso, a necessidade do marido, que é muito mais simples e objetiva, desaparece completamente. Então o Machado ele exagera essa situação para mostrar justamente como a vaidade é capaz de deslocar a nossa atenção do essencial para o acessório, né? Tá, então o comentário é esse. É claro que o João está estudando à noite, né? Faz faculdade de filosofia, ele não pode participar mais do grupo, no domingo, né, à noite também, enfim, está trabalhando de empregado, arrumou a vida dele. Mas ele, com um passinho a mais só, ele já conectaria ao que nós estamos pesquisando. Ele participou durante muito tempo, né? Então ele está comentando em cima desses nossos estudos. Nesse próximo livro que vai sair, por pouco, ele não conectaria o comentário dele à pesquisa, né? Que o Machado escapou para o defunto autor para se proteger da própria vaidade, né? Ou da crítica a ele. Fazendo então com que aquilo que realmente importa seja esquecido em favor das aparências.
Hum? E na Sonâmbula, a crítica ela já assume uma outra forma, né? Ela continua girando em torno da vaidade humana. Veja que eu não consegui compreender assim, tipo, tão bem quanto, por exemplo, quando eu leio em texto corrido, tá? É, eu vi uma crítica, mas é uma coisa tão simples, é uma coisa curta, né? Que dá para enxergar essa punchline, essa coisa do Machado analisando a vaidade dos personagens. Na Sonâmbula, a crítica já tem uma outra forma, então. Ela continua girando, entretanto, em torno da vaidade humana também. A gente tem o Dr. Magnus e a Dona Flora, que se apresentam como pessoas capazes de conhecer absolutamente tudo. E o magnetizador, então, ele enumera uma série de supostas ciências, né? Descreve como onividente, onisciente, onipresente, onipotente, quer dizer, apropria, né, dos atributos tradicionalmente reservados a Deus. E em meio a essa numeração, o Machado ele introduz de forma irônica palavras como ganância e petulância, né? Como se também fossem ciências dominadas pelo personagem. A piada aqui, ela parece ser dupla. Ao mesmo tempo em que ele ridiculariza a falsa erudição do magnetizador, ele revela que ele próprio é movido exatamente pela ganância e pela petulância que ele afirma conhecer, né? Então, a sua pretensa sabedoria, né, serve apenas para impressionar os clientes. Serve para explorar também a credulidade deles, né, e lucrar com os medos deles, né? Como, por exemplo, a questão das cartomantes, que depois o Machado vai analisar e tal. Então, essa própria investigação, né, sobre um simples boné transforma-se num espetáculo pseudocientífico cheio de palavras pomposas, de mistérios, promessas de acesso ao oculto. No entanto, toda essa construção, né, ela desmorona quando se descobre que o boné pertencia simplesmente ao policial que investigava o casal. O extraordinário, ele desaparece diante da explicação mais simples possível. Eu acho que tem um nome para isso, é o tal da a navalha de Ockham, né? Então, qual é a grande questão? Nesses dois textos, o Machado ele mostra que a vaidade não se manifesta apenas no desejo de possuir objetos caros ou de exibir elegância, mas também aparece no desejo de parecer mais sábio, mais importante ou mais extraordinário do que realmente se é. A Elisa, por exemplo, né, a esposa do Tomé, né, ela deseja então admirar e exibir as suas compras, né? Olha só que eu comprei isso, olha que maravilhoso, eu tirei vantagem e tal, certo? O Magnus, ele deseja admirar e exibir a sua falsa sabedoria. E a Flora reforça essa encenação assumindo o papel de sonâmbula, capaz de revelar segredos invisíveis. Bom, em todos esses casos, certo? As personagens elas se afastam da realidade para alimentar uma imagem que criam de si mesmas. O Machado ele demonstra com muito humor, né, que essa necessidade de parecer importante, né, produz consequências ridículas. Então, uma esposa que esquece justamente a única compra necessária para o marido, enquanto um casal de charlatães, né, que transforma um boné perdido numa completa teoria sobrenatural. Então, a sátira machadiana ela não se limita a ridicularizar situações específicas, só que ela revela um traço permanente da natureza humana, que é quando a vaidade, né, ela passa a orientar as nossas ações, nós deixamos de perceber o que é simples, verdadeiro e necessário, certo? Substituindo o bom senso pelo desejo de alimentar a própria imagem. Bom, tá aí o comentário do João Pedro, né? Interessante é como que foi útil para ele o estudo do narcisismo, tá? Ele faz um comentário todo em torno da imagem, de alimentar a imagem. Ele não tinha esse conhecimento antes. O conhecimento do estudo está servindo a ele para interpretar, pelo menos nesse espaço aqui para nós, né?
Claro que dentro da universidade, na disciplina que ele estuda, ele não vai utilizar esse vocabulário porque ele vai ser visto como um alienígena, falando grego. Ele fala dessa maneira, com esse vocabulário, para alimentar a imagem, né? Uma ganância disfarçada de erudição. Na verdade, um erudito ganancioso que está cobrando consulta por solução de nada. Quando aparece uma resposta dizendo lá que a solução era outra. E os urbanos saem correndo atrás desse casal aí, né? O magnetizador e a sonâmbula. Bom, gente, é uma leitura sofisticada, né, que a gente faz. Como o conceito de narcisismo ele foi meio que banido, é um tabu, né? Não é tomado como um conceito fundamental no estudo da literatura, da filosofia, da psicologia, de nenhuma dessas áreas, das ciências sociais, da sociologia, da pedagogia, nunca entrou, né? Esse conceito não faz parte, então ele está entrando, perturbando muito os pesquisadores por diversos motivos. Foram todos pegos de surpresa com o narcisismo da contemporaneidade, onde a exibição passou a ser mais importante do que o objeto que se exibe. No meio acadêmico pode-se escrever qualquer tese, né? Basta saber redigir bem. E a realidade não permite isso, né? Quando sai de um curso desse para procurar emprego, por mais doutorado que tenha, não tem empresa contratando. E nem concurso universitário, né? Suficiente para dar emprego a todos esses doutores que se formam. Mas isso não é uma questão da gente, isso é uma questão de narcisismo mesmo. Quer dizer, faça um bom doutorado que você vai estar mais seguro em termos de emprego. Você faz 5 anos de graduação, mais 2 anos de mestrado, mais 3 de doutorado, fica 10 anos na faculdade, sai de lá com 30 anos, desempregado do mesmo jeito. Ganhando salário de pedagogo aí nas prefeituras, quando tem concurso, né? E consegue passar no concurso. Ó, Adel, e o Estado de Minas não paga nem pelo doutorado. O que é? O Estado de Minas não paga o professor, por exemplo, a mais porque ele tem doutorado, não. Só depois de 20 anos de trabalho no Estado é que ele pode receber um pouquinho mais por conta do doutorado. No estado? O Estado de Minas. No Espírito Santo, eles pagam. Né? O Estado paga ao professor, né, estadual a mais pelo doutorado. Mas em Minas Gerais, não. Só depois que ele trabalhar 20 anos no Ah, é? Estado que ele tem esse direito. E, quer dizer, não adianta fazer doutorado, né? Se for pensar em dinheiro, não. E é o que normalmente se pensa, né? Você quer fazer um bom curso para ser de lá bem empregado. Não consegue. Então você tem um verniz todinho, né? Todo lubrificado, né? Estimulado e tal, e depois descobre, igual o Freud, né? Receber elogios como se fosse dinheiro vivo, tá? É um conhecimento que a gente, mesmo que seja decepcionante, né? Saber disso tudo, mas é melhor ter esse conhecimento do que não ter. A arrogância diminui. A arrogância do psicanalista que quer resolver sua vida e diz que você que tem sintoma e não quer resolver e está resistente. Na verdade, ele é um cartomante desse aí, né? Igual o Dr. Magnus, o magnetizador, querendo vender, conquistar dinheiro, porque ele não vai resolver sua vida nunca, né? Então,
Isso aí. Então, hoje a gente leu 2 textos, né, do Machado, o Bote de Rapé e a Cartomante. E lemos uma crítica dele, escrita em 1865, O Ideal do Crítico. O objetivo da leitura do Ideal do Crítico aqui foi para mostrar como ele estava tão iludido na juventude, né, com 26 anos, em 1865, tá? Imaginando que fosse possível ao crítico, que eu transformei nesse título de capítulo, né, o crítico idealizado. O Machado idealizou ele mesmo como se fosse possível a outros escritores compreender a psicologia que tem no escrito literário, e nessa idealização dele, né, ele quase complicou a vida dele quando foi criticar em 1878 e 1879. Hoje eu passei aqui para a Juliana ler 1878, 1879, vamos ler esses artigos agora, das críticas. Porque no processo de criticar, acende a moralidade, né? Enquanto ele está criticando, o ego ali está julgando os escritores, tem julgamento. Mas, de repente, ele está na ficção, ele mostra o submundo. O cara que pega uma carteira do chão e vai vestir pele de cordeiro ou pele de lobo, né? O lobo em pele de cordeiro, ele vai lá tentar conquistar a namorada, que é o coelho, né? Conquistar a namorada que era do Carlos. Toda essa trapaça humana, o Machado mostra na ficção. Mas quando ele entra como crítico, aqui ele não pode mostrar nenhuma trapaça. Aqui ele tem que virar juiz, regulador, né? Aquele que julga. Mas de qual ponto de vista que o Machado julga para ele adotar? Qual é o ponto de vista que ele adota? Né? Essa que é a questão. Ele está julgando, mas ele não revela que ele está criando uma psicologia que admite esse lado imoral, né? Aí então ele vai criticar os autores, né? O Macedo e todos os demais que são muito moralistas. Quer dizer, o próprio escritor escreve de modo moral, empregando a moralidade dele como autor. Enquanto que o Machado não, ele mostra toda a corrupção que tem na sociedade. O que ele está querendo mostrar, o Machado de Assis, é que ele tem esse modo psicológico de ler a realidade, em que ele vai compreendendo que o ser humano é corrupto, né? Como já disse aqui, nas relações privadas, a gente permite o filho, assim, ó, meu filho, não faz mais isso não, tá? Aqui em casa a gente não prende, mas se você for pego na rua, você vai preso se você fizer isso. Então a corrupção está toda dentro de casa, né? Você não pega esse filho e já vai na polícia. Seguinte, você fez isso, então eu vou levar na polícia. Se for na rua, é assim que funciona. Mas o pai, a mãe, não faz isso, né? Esse movimento doméstico, quando a Helena entra na casa sem ter direito a nenhuma herança, e depois morre, porque justamente morre de vergonha de tudo que ela fez, essa que é a psicologia literária do Machado de Assis, que ele gostaria de ver nos demais. Por isso que ele está criticando os críticos, né? Mas é assim, gente. Então ficou claro por aí que esse trabalho nosso é um trabalho espinhoso, né? Espero que tenha sido agradável aqui a leitura. É um pouco cansativo, né, Márcia? Eu não acho, não. E esse final agora, né, Delma, essa explanação que você deu aí, eu achei, assim, incrível. Foi, assim, melhor do que toda a leitura, né? Porque deu, assim, uma visão muito boa de toda a obra. É o modo, né, como Machado escreve, né? Escreve mostrando o submundo todinho. Então eles ficam dizendo, Capitu traiu o Bentinho. Os leitores são tudo burro, né? Gente inteligente da sociedade fica aí perdendo tempo com esse assunto, quando o Machado está só mostrando que a Dona Glória trocou lá o filho dela por um outro.
Não, Adelmo, isso aí, né, já foi batido e tal, né, que ele mostra a sociedade, né, como ela é e tal. Mas, assim, foi o jeito aí, não sei, me tocou uma coisa aqui, daqui a pouco eu vou ficar pensando nesse finalzinho aí, que foi muito bom. Tá bom, então. A gente sempre tira alguma coisa, né? Bom, quem veio aqui hoje, boa noite, Daniel, obrigado por ter vindo, Lucas, tá? O Pedro, principalmente, né? Pedro, melhorou a dor de cabeça? Conseguiu assistir aqui? Você estava dando dor de cabeça enorme. Boa noite, Ricardo, boa noite, Juliana. Boa noite. Encerrar aqui a gravação. Boa noite, Maria. Não sei se ela